Boa noite, Márcio. Boa Tudo noite, bem, professor Viviane. Márcio? Seja bem-vindo à Obrigado. mídia do Museu de Arte Sacra para essa transmissão dessa live conosco, que está sendo transmitida aí pelo Facebook, Instagram e também pelo YouTube. Pessoal, meu nome é Viviane Lozzi, eu sou diretora aqui do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Essa live ela entrega o projeto, que é o projeto Mas em Casa, que engloba também conteúdos informativos que a gente está produzindo nesse momento de distanciamento social e do isolamento, né? E esses conteúdos sobem para vocês nas quartas, quintas-feiras, e as lives nós estamos fazendo de geralmente quinta, sexta e sábado. Algumas nas quartas-feiras, dependendo da agenda do nosso convidado. Os temas que a gente vem abordando aí são temas pertinentes ao patrimônio, à arquitetura, a museus, temas sugeridos pelo nosso público também que nos acompanha, né, como também história, arte, educação, né? E sempre simultâneo, tá? Nós estamos fazendo agora por esses canais que eu mencionei anteriormente. O Museu de Arte Sacra é um aparelho do estado de Mato Grosso, está vinculado às instituições museológicas da CECEL, que é a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Mato Grosso, e é administrado hoje através de termo de parceria, numa gestão compartilhada com a instituição Ação Cultural. E o nosso convidado de hoje, vou apresentar para vocês, quem que é o professor Márcio, né, para vocês conhecerem um pouquinho dele antes dele já tecer alguns comentários, né? O professor Márcio Rangel, ele é doutor, né? É museólogo e mestre em memória social, ambos obtidos pelo título da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em História da Ciência pela Fundação Oswaldo Cruz, pesquisador titular do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é o MAST, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, professor adjunto da Escola de Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Unirio, avaliador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Teixeira, para a graduação em Museologia, bolsista bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. O tema que ele vai abordar para a gente hoje é sobre plano museológico, aspectos do planejamento em tempos de pandemia. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite do Museu de Arte Sacra em participar conosco nessa live. Gratidão por poder compartilhar conosco todo o seu conhecimento que você tem acerca de vários anos dedicado à área da museologia. Muito obrigada. Obrigado, Viviane. Te agradeço a gentileza da apresentação. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer ao João Batista, que foi com quem também eu tive o primeiro contato do convite. Quero agradecer a nossa colega Leila, que está nos apoiando aqui nesse momento da nossa live. Ela não aparece, mas está nos dando aí o suporte nesse nosso encontro. E também quero agradecer ao Renato Fonseca, que é o meu orientando de doutorado, que nos apresentou, né? Sim. Que fez essa ponte e permitiu que nos conhecêssemos e pudéssemos estar aqui juntos. Cumprimento todos os meus colegas do campo dos museus, do patrimônio e da memória no Brasil. E o que eu vou discutir um pouco aqui está relacionado à minha trajetória profissional e acadêmica. Eu assisti uma live anterior que é de um grande amigo meu, que é o José do Nascimento Júnior, que foi presidente do IBRAM, mas eu trabalhei com o Nascimento na época do Departamento de Museus. Eu o conheci em 2004, e foi nesse ano que iniciamos algumas atividades dentro do departamento. Em 2003, a gente já... Márcia, eu fiquei curiosa. Você começou na época do DEMU, da transição DEMU para o IBRAM? Isso. Legal. Eu não cheguei a pegar o IBRAM, eu só trabalhei em DEMU, porque quando o IBRAM foi criado em 2009, eu saí do DEMU, ainda DEMU, e fui para o Ministério de Ciência e Tecnologia, na carreira de pesquisa. Eu fiz um outro concurso e migrei de ministério.
Mas peguei todo o período do departamento, que foi onde eu conheci Nascimento, Mário Chagas, Rose Miranda, Cícero de Almeida, colegas que eu tenho em autoestima, né? Cláudia Storino, que é a atual diretora do Sítio Burle Marx. Tinha um grupo muito bacana que nós trabalhávamos lá. E foi com esse grupo que a gente começou essa discussão de plano museológico. Em 2003, num fórum, teve o primeiro piloto desse plano museológico, e em 2004 nós começamos as oficinas de capacitação, que eram oficinas que o departamento oferecia pelo Brasil inteiro. E a primeira oficina que eu dei de plano museológico foi em Cuiabá, em 2004. 2004. Foi a primeira vez que eu dei um curso sobre plano museológico, na época um convite da Secretaria de Cultura, né, do Mato Grosso. E aí eu passei uma semana e a gente discutiu vários aspectos do plano museológico. E a minha proposta hoje é nós conversarmos um pouco sobre esses aspectos do planejamento nesse momento em que nós vivemos de pandemia. Eu peguei alguns dados, eu tenho acompanhado essa discussão, ela hoje é mundial, né? Sim. E a Unesco tem feito alguns levantamentos e alguns dados sobre esse cenário do que está acontecendo no mundo, que é o que eu vou iniciar falando desse macro cenário. Então, né, nós temos hoje em torno de 95 mil museus no mundo que estão enfrentando, né, ou fechamento total, parcial e eventual. Desses 95 mil museus, né, é um dado aproximado, não é um dado exato, ele vai variar dependendo da fonte que a gente utiliza. 13% desses museus correm o risco de não reabrirem mais. Né? É um percentual alto de museus que talvez não voltem a funcionar após o período de pandemia. Então, a gente não sabe muito bem o que vai ser esse pós-Covid, né? Mas o dado é mais ou menos esse. Talvez 13% dos museus no mundo não retornem mais à atividade. Isso, independentemente do tamanho, da localização, do status do museu, todos estão enfrentando as mesmas dificuldades. Entre essas dificuldades, a gente inclui proteção às suas coleções, porque com a dificuldade do trabalho presencial e sistemas de conservação, né, de segurança, as rotinas e os protocolos que nós temos no trabalho com as coleções ficaram relativamente comprometidos. Aspectos de segurança também dos funcionários, né, segurança e saúde dos funcionários dessas instituições, questões financeiras, porque o mundo está passando agora por uma crise econômica, então essas instituições são, de alguma forma, também atingidas, e o fechamento, assim, a falta de acesso físico do público. Né? Então, por exemplo, esse momento que nós estamos aqui reunidos numa live é fruto de uma tentativa de nós nos mantermos em ação, em atividade, desenvolvendo o nosso trabalho. É claro que essa realidade ela é muito diferenciada entre continentes, entre países. Por exemplo, o Metropolitan Museum, que fica em Nova York, ali coladinho no Central Park, eles estimam um prejuízo de 100 milhões de dólares esse ano no seu orçamento. Claro que 100 milhões de dólares talvez resolvesse metade dos nossos museus aqui. Brincadeira, nós temos museus com orçamentos bem também altos. Mas eles têm uma estimativa de uma perda de 100 milhões de dólares num orçamento anual de 320 milhões. Então, quer dizer, isso tem impacto muito grande nessas instituições. Porque, assim, são instituições muito caras. A manutenção dos museus exigem um recurso financeiro e humano muito, muito elevado. Né? E aí, a Unesco ela começou a fazer um levantamento
de dados entre os países membros para tentar dar uma analisada na situação dos museus ao redor do mundo. E a gente percebe, né, que as instituições que estavam mais estruturadas estão conseguindo passar melhor pela pandemia, porque já tinham seus acervos digitalizados, né, tinham uma infraestrutura de tecnologia da informação montada e conseguiram, no momento da pandemia, dar continuidade ao desenvolvimento de conteúdos online, na tentativa de substituir o vácuo que ficou no presencial. Mas nem todos os museus têm a mesma oportunidade, né? E um dado muito impressionante, que também está no Departamento das Nações Unidas para os Assuntos Econômicos e Sociais, a sigla é UNDESA, eles falam das disparidades regionais. E aí eles citam o continente africano e o que eles chamam de estados insulares. Estados insulares são estados-ilhas. Países muito pequenos que são compostos por uma ilha ou pequenas ilhas e que estariam, assim, estados insulares em desenvolvimento, né? De acordo com a Unesco, existem 51 pequenos estados e territórios insulares que estão muito atingidos por essa crise, por essa pandemia. Eles ficam, né, localizados no Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, Mar Mediterrâneo e Mar do Sul da China. Esses países, eles possuem um isolamento relativo e uma localização remota, são muito vulneráveis às ameaças ambientais, e eles correspondem a 1,5% do número total de museus no mundo. É um número muito, muito pequeno. E tem um dado sobre o continente africano que apenas 5% dos museus africanos conseguiram oferecer conteúdo online para o seu público, pelas questões que todos nós já sabemos, né? As dificuldades econômicas e sociais. Aqui mesmo no Brasil, você tem um percentual considerável da população que não tem um bom acesso à internet, que é a grande discussão das universidades públicas se vão voltar à aula online ou não, porque determinados estudantes não têm uma boa internet na sua casa para assistir à aula. Então, está se discutindo uma forma de viabilizar o acesso a uma boa internet. Então, assim, falando muito rapidamente, no caso agora brasileiro, né, o Brasil também é um país de dimensões continentais e as regiões têm também muitas diferenças na forma em como esses aparelhos culturais, os museus, eles estão estruturados. No Brasil, a maioria absoluta dos museus são públicos, um percentual muito elevado desses museus estão vinculados na esfera federal, municipal ou estadual, e recebem verbas do governo para sua manutenção e para a chamada realização das atividades básicas, né? Agora, as instituições que dependiam consideravelmente das suas verbas relacionadas a ingressos e outras atividades presenciais, elas foram mais duramente atingidas, né? Isso, claro, dependendo de cada estado e de cada região. Tem um documento interessante que está na internet, que se chama Resultados da Reunião dos Educativos Museais e Ações Digitais na Pandemia. Foi um documento produzido pelo SECA, que é o Comitê SECA Brasil, que é um comitê do ICOM, Comitê Brasileiro de Educação, e da Rede de Educadores de Museus, a REM, em que eles colocam que os principais desafios enfrentados
pelos museus que possuem recursos financeiros para a realização dessas ações online são o acesso precário à internet e a falta de equipamentos adequados. Do que eu estou falando? Câmeras, computadores, microfones ou smartphones, essa parte de TI que viabiliza essas atividades. Né? E aí, nesse sentido, o plano museológico ele acaba sendo, para os museus que têm o plano museológico, porque hoje o plano é uma exigência legal, todos os museus brasileiros têm que ter um plano museológico. Recentemente, em 2019, desde 2018, o TCU começou a notificar os museus e perguntar se eles possuíam plano museológico, enfim, pedindo informações sobre esse documento, que consta como exigência na lei do Estatuto de Museus, né, que é a Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que exige a elaboração do plano museológico para todas as nossas instituições. Né? Então, os museus que já desenvolveram os seus planos, esses planos foram desenvolvidos a partir de uma realidade. Uma das etapas do plano é a realização de um diagnóstico. E quando nós realizamos o diagnóstico dos nossos planos, nem de perto pensávamos em viver o que estamos vivendo nesses últimos 5, 6 meses, esse cenário de pandemia. Isso era ficção científica. A gente só via isso em série, né, em filmes, e jamais imaginávamos que um dia iríamos estar diretamente mergulhados nesse cenário. Então, os nossos planejamentos não levaram em consideração essa realidade, uma realidade que atingiu de frente o nosso cotidiano, o nosso trabalho, as nossas instituições. Então, nós precisamos revisitar os nossos planos museológicos e temos que levar agora em consideração nos nossos diagnósticos aspectos como as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil, que estabelece protocolos e rotinas de isolamento, de quantas pessoas podem estar no mesmo ambiente, e que nada disso estava previsto no planejamento que nós fizemos. Né? E também nesse esforço, o Instituto Brasileiro de Museus lançou, muito recentemente, um documento que vale a pena todos os profissionais darem uma olhada, que alguns já devem ter tido acesso, que são as recomendações aos museus em tempos do Covid-19. São 5 páginas muito objetivas, que estabelecem as diretrizes iniciais do que nós devemos levar em consideração ao pensarmos na reabertura das nossas instituições. Né? Mas o que é esse plano museológico que eu estou falando aqui com vocês? O plano museológico ele é o resultado de um diagnóstico que nós fizemos a partir de 2004, porque não se tinha muito bem a ideia do que era o campo dos museus no Brasil. Quantos museus eram, aonde eles estavam localizados, de que forma eles se distribuíam pelo território nacional, quantos de arte, quantos de ciência, enfim. Estávamos um pouco tateando esse universo. Mas com o Estatuto de Museus, né, quer dizer, com a Política Nacional de Museus, em 2006 nós fizemos o Cadastro Nacional de Museus, que levantou um conjunto muito grande de informações que até então nós desconhecíamos
e não sabíamos de determinadas realidades. Um primeiro dado interessante, e aí eu estou plagiando o Nascimento, né? Que uma vez ele usava muito uma expressão que no Brasil, em relação aos museus, nós não tínhamos rompido o Tratado de Tordesilhas. O que isso indicava? No levantamento sei lá, hoje nós temos aproximadamente 3.800 museus no Brasil. Desses 3.800, a maioria absoluta são instituições litorâneas. Do centro-oeste para o interior do Brasil, você tem pouquíssimas instituições, né? Então, nesse sentido, pensando aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, quando você olha a distribuição dos museus no território brasileiro, eles estavam todos para a região litorânea, para as regiões litorâneas, e concentrados nas capitais, né? As 10 primeiras cidades em número de museus, todas elas são capitais. E aí, enfim, começamos ali um conjunto de análise desses dados e resolvemos, então, propor as oficinas de capacitação, que a primeira era Museus de Memória e Cidadania, em que a gente apresentava o conceito, depois a oficina de plano museológico, e a terceira elaboração de projetos, porque a gente identificava também uma concentração de captação de recursos muito grande na região sudeste e que esses recursos não tinham capilaridade para as demais regiões do Brasil. Então, a intenção era fazer com que essas regiões também começassem a participar dos editais. E quando nós iniciamos essa oficina, eu ministrei basicamente a oficina de plano museológico, trabalhei também com elaboração de projetos e museus de memória e cidadania, mas eu acabei me dedicando ao plano museológico, e aí foi quando eu tive a felicidade de conhecer Cuiabá e alguns museus. Márcia, né? Nessas oficinas, para cá veio você, veio Maria de Simone, veio Ana Karina, vou falar os nomes aí, veio Vavá, veio também, tem mais um, a Vânia hoje que está na Universidade de Goiás, né, que é professora lá na museologia, que é do Rio. Não me recordo sobre o nome dela, veio a Vânia. Então, todos esses vieram para cá. Vânia Dolores. Vânia Dolores, isso. Só gente boa. Só gente finíssima. E a única que eu não fiz foi a sua. A única pois que eu já estou achando que foi pessoal, Eugênia. Oi? Olha aí, ó. Como assim só não fez a minha? Tá parecendo que eu não participei da sua. Das outras demais todas eu participei. Acho que você foi o primeiro a vir, né? Você veio em 2004. Foi, 2004, ó, 16 anos, né? Mas conheço excelentes pessoas. Excelente esse programa que o Ibrandes desenvolveu, né? Começou pelo Demir, agora eu não sei em que pé. Bom, agora as oficinas estão todas suspensas, né? Mas era um programa muito interessante e importante e deu muito bons resultados. Nós percebíamos um retorno imediato dos municípios e estados onde nós realizávamos essas oficinas. Né? Passavam a ter uma ação mais ativa junto a todas as políticas. Né? E o cadastro, que foi um instrumento crucial, estratégico para tudo o que foi feito na Política Nacional de Museus, eu tive o prazer de trabalhar no início da organização do cadastro com a Rose Miranda, e depois a Rose assumiu o trabalho do Cadastro Nacional de Museus. Esse cadastro foi uma parceria que a gente fez com o Ministério da Cultura da Espanha, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, que financiou esse trabalho de levantamento, e aí nós começamos a saber
quantos museus, a realidade dessas instituições, quais eram as principais carências do nosso setor. E, a partir desse diagnóstico, nós começamos a propor intervenções no campo. E um dado muito relevante é que a maioria absoluta dos museus não tinham planejamento das suas atividades. Por isso, a construção da oficina de plano museológico, né? Esse cadastro ele desempenhou o papel de censo. Foi um censo museológico em que ele levou em consideração os chamados museus presenciais e museus virtuais, né? Porque os virtuais também foram contabilizados. Os presenciais eram aqueles museus que estavam abertos ao público, museus em processo de implantação e também aqueles que estavam fechados por questões de obra, de restauração, de reformulação, mas também foram levados em consideração, né? E de todos esses dados, a gente criou uma base que foi alimentada com os dados do cadastro e que nos permitiu compreender a realidade onde estávamos inseridos, né? Então, é interessante que nós tínhamos, quando nós iniciamos, nós tínhamos um diagnosticado é ótimo, né? Eu acho que já, de tanto falar de pandemia, eu já estou com termos médicos. Nós tínhamos identificado 1.240 museus no Brasil. No primeiro ano de trabalho do cadastro, nós já sabíamos que estávamos trabalhando com 2.778 museus que nunca tinham sido nem mencionados. E hoje, em 2020, nós estamos falando de um universo de 3.800 museus. E um outro dado assombroso nós temos no Brasil 5.570 municípios. É um número considerável de municípios. Página. Desses 5.570 municípios, apenas 21% dos municípios brasileiros têm museus. Quando eu digo tem museus, eu estou falando de sala de memória, centro cultural, uma compreensão abrangente do que seria museu. Então, o que a gente percebeu? Que, na verdade, os museus estão concentrados em poucos municípios, uma grande concentração de museus em poucos municípios, e a maior parte absoluta do território brasileiro não tem nenhuma instituição que trabalhe com aspectos de memória, identidade, enfim, as atividades que os museus desenvolvem, né? E isso era um dado importante. O plano museológico, que ele foi pensado, né, dentro de um eixo programático número 3, porque foram 7 eixos que direcionaram a política nacional de museus, e o terceiro eixo era o denominado formação e capacitação de recursos humanos na política nacional de museus. E foi nesse eixo que se desenvolveu o plano museológico. O plano museológico ele tem uma definição que está lá no estatuto, em vários documentos, e nós podemos perceber, podemos compreender o plano museológico como um instrumento de gestão e planejamento, né? É como se nós tivéssemos uma ferramenta básica de planejamento estratégico, em que ela nos permite identificar a missão do museu, priorizar os objetivos, estabelecer as ações de funcionamento de cada uma de suas áreas. Esse é o papel do plano museológico. Aí algumas pessoas às vezes perguntam assim, mas para que tipo de instituição o plano museológico serve? Para todas as instituições que trabalham com memória, com patrimônio. Mas não é só museu? Não, é museu, é centro cultural, é sala de memória. Todos precisam de um plano museológico. Porque alguns dizem assim, eu sou casa de cultura, eu não preciso de plano museológico, eu não sou museu. Mas o plano museológico são para todas essas instituições
que mesmo que não tenha denominação de museu, quando você vai olhar o seu funcionamento, funciona como tal. Então, precisam também de planejamento, né? Então, ela é pensada para todos os museus e instituições afins, independentemente de sua denominação, gestão ou especificidade tipológica, né? E aí, o que se pretende com o plano museológico? Oferecer uma metodologia de trabalho. Na instituição que eu trabalho, né, no museu que eu trabalho, como pesquisador, é, há, há uns 20 anos nós fazemos planejamento, mesmo antes da existência do plano museológico. E eu posso dizer, na prática... A gente chamava antes de plano estratégico. Exatamente. Exatamente. Né? Nós fazemos antes plano estratégico. É isso. Né? E no nosso caso lá, Viviane, a gente chamava de plano diretor, que era uma exigência do Ministério para todas as suas unidades de pesquisa. Então, de 5 em 5 anos, a gente refaz o nosso planejamento, que é mais ou menos também a ideia que se tem do plano museológico, que ele dure aproximadamente 5 anos, e depois desses 5 anos a gente faz uma nova proposta de gestão. Agora, não quer dizer que nesses 5 anos a gente não faça modificações, a gente não... Porque as realidades vão mudando. Sim. Né? E ele não vai ser revisto, né? Como se ele fosse estático, né? Não é. Ele é dinâmico, né? Sim. Então, mas ele é pensado enquanto ferramenta de planejamento para 5 anos, né? Que não é um longo prazo, mas é de médio prazo. E aí nós conseguimos pensar e desenvolver ações contínuas nesse período. Em relação ao plano museológico no Brasil, o primeiro documento que nós tivemos foi uma portaria normativa número 1. Ela é de 5 de julho de 2006, e foi uma portaria do IPHAN. Então, ela só tinha força para os museus do IPHAN, da estrutura do IPHAN. Se levou também em consideração a experiência espanhola, porque a Espanha já desenvolvia planos museológicos, publicava os seus planos. Então, nesse convênio que nós fizemos com eles, nós pegamos muita coisa da Espanha e também usamos um conteúdo de uma publicação chamada Roteiros Práticos, que é uma publicação da EDUSP. Eram cadernos publicados, e esse era o caderno número 1, que era a tradução de documentos produzidos pela Museums and Galleries Commission sobre museus britânicos. Então, que também nos nortearam. E, posteriormente, a partir de 2009, o próprio Estatuto de Museus, né? E a regulamentação do Estatuto em 2013. Tem uma publicação espanhola muito boa, que está na internet, em PDF, que se chama Critérios para a Elaboração de um Plano Museológico. Você pode baixar e utilizar, e o material espanhol é um material muito bom de subsídio para a elaboração de... A gente também tem uma publicação brasileira, né, que foi feita pelo IBRAM, que é um subsídio. Sim, também, subsídio para a elaboração do plano museológico. Essa é uma publicação em que ela é um desdobramento dessas oficinas. Não, dessas oficinas realizadas aqui no Brasil. Né? E aí consolidou essas informações e fez essa publicação. E tem algumas outras que também já foram realizadas aqui no Brasil, que podem também ser utilizadas, né? E aquilo que nós estávamos conversando aqui, né? Uns chamavam de plano diretor, outros chamavam de plano estratégico.
O plano museológico, ele já é uma ferramenta consagrada, não é nova, é uma ferramenta do campo da administração, né? Que é o que a gente já ouviu falar de, então, assim, plano estratégico, plano de gestor, plano diretor, business plan, é essa ferramenta. Qual é a diferença? É que se pegou esse instrumental e o aplicou especificamente no universo dos museus, na realidade dos museus, né? E é uma grande novidade no Brasil, porque como nós não tínhamos a tradição do planejamento na área dos museus, isso reconfigura a forma de funcionamento dessas instituições, né? E no Brasil, o plano ele é formado por programas e projetos, né? Esses programas, eu Aí vou... mas só que antes de entrar nele, a estrutura também tem um diagnóstico, né, professor? Que é feito Sim, anteriormente para chegar nesses programas e projetos. Que a gente exatamente. utiliza como diagnóstico padrão, que é o SWOT, né, são as fortalezas, né, forças, ameaças e fraquezas, também para poder fazer esse pré-levantamento. Aí depois vai para os desenhos, né, dessa parte estrutural do museu, organograma, daí por diante, depois entra nos programas e projetos, né? Tô certo? Exatamente. Vocês já A gente fizeram um plano terminou, nós cronológico, né? concluímos o nosso agora recente. Ah, bacana, O bacana. nosso foi concluído agora recentemente, nós começamos ele no ano passado, né? A versão final ficou pronta mês passado. Então, assim, a gente já vai ter que rever essa relação de pandemia, né? Porque é uma coisa que É, não está inclusa. praticamente todos, né, vão ter que rever vários aspectos do que estava planejado. Agora, teve um dado interessante nesse trabalho. Na época do departamento, eu tive a oportunidade de viajar praticamente o Brasil inteiro e conhecer profissionais de museus do Brasil inteiro. E quando a gente olha a publicação do Stuart Davis, que é essa publicação britânica, né, é muito interessante que os mesmos argumentos que ele apresenta ali de profissionais britânicos que tinham alguma reclamação contra o planejamento eram os mesmos argumentos que a gente identificava aqui no Brasil. Então, normalmente as pessoas argumentavam contra o planejamento, né, como razão para não planejar, coisas do tipo: não vim trabalhar em museu para gastar meu tempo planejando. Estamos ocupados demais lidando com os nossos problemas do dia a dia. Não tenho tempo, somos um museu pequeno, tenho tudo isso na minha cabeça, todos sabem para onde vamos, mentira, normalmente não sabem. Não tenho dinheiro algum, não vale a pena. Começamos, mas ficamos desanimados. Eram normalmente esse tipo de reclamação que aparecia. E o que a gente tentava reforçar e apontar é que, na verdade, ao fazer o planejamento, você tinha vantagens e conseguiria solucionar diversos problemas que eles próprios identificavam, como falta de recurso, equipes reduzidas, porque ficava mais evidente ao elaborar o plano museológico o que era necessário fazer, né? E aí, como o plano ele é dividido em fases, fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 era o que você estava mencionando, Viviane, que é a parte do diagnóstico global. A fase 2, os programas, e a fase 3, os projetos, né? Entre os programas, é claro que assim, os programas vão atender à realidade de cada uma dessas instituições. Não precisa ter todos os programas, mas é interessante que as questões e os assuntos relativos a eles estejam diluídos, pelo menos, ou compactados em programas. Normalmente se indica que num planejamento o museu deva levar em consideração aspectos do programa institucional, do gestão de pessoas, acervos,
exposições, educativo, pesquisa, arquitetônico, segurança, financiamento e fomento, difusão e divulgação. Eu falei aqui, basicamente, de 10 programas. É importante frisar que não existe uma hierarquia entre esses programas, eles são transversais, né? Eles se complementam. E não tem como falar de acervo sem falar do programa arquitetônico, sem falar de segurança, sem falar de conservação. Da mesma forma, não tem como falar de exposição sem divulgação, também do programa arquitetônico. E aí, quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo que eles são transversais e complementares, e não hierárquicos, né? Mas que são todas as ações que refletem no trabalho do museu. E um outro dado importante, e que nós enfatizamos muito, né? Então, por exemplo, uma coisa que ficou muito evidente, a maioria absoluta dos museus não tinham regimento interno, e aí, nesse sentido, não tinham missão nem organograma, o que comprometia o funcionamento das instituições. O que cabe a cada área? O que cabe a cada profissional? Você não tem ali um organograma delimitando as funções, né? O museu não possui uma missão. Um museu que não tem uma missão, ele não consegue, por exemplo, elaborar uma política de aquisição e descarte de acervo. Ele não sabe para que ele existe, porque a missão é a nossa carteira de identidade. Sim. É ela que diz para que existimos e o que devemos fazer. E é a partir da missão do museu é que a gente estabelece essa política de aquisição e descarte, né? E a gente identificou que isso era um grande apagão no Brasil e que acabava tendo consequências para essas instituições. Até os conselhos, né? O conselho entra aí também nessa estrutura, né? Conselho constitutivo. Como assim? Conselho deliberativo, conselho constitutivo, né? Aí entra no organograma. Aí cada museu vai criar o seu organograma. Tem museus menores que não vão ter esses conselhos, vão ter uma estrutura mais enxuta. Né? Tem museus que têm. Então, por exemplo, o museu que eu trabalho, nós temos o conselho diretor, nós temos conselho acadêmico, nós temos conselho técnico-científico, e também temos uma prática de criar grupos de trabalho para ações específicas, e depois que a ação acaba, a gente desfaz o grupo de trabalho. Temos uma comissão de exposições, temos uma comissão de aquisição e descarte. Mas isso tudo está lá no nosso regimento, no nosso organograma, temos uma missão, né? Eu digo isso que também no plano sim, mas como você estava mencionando o regimento, eu quis dizer que essa estrutura também tem que estar dentro do regimento, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É essencial que esteja no regimento, porque é o que oficializa o funcionamento e as instâncias do museu. E uma outra coisa que também se percebeu é que os museus tinham pouco aparato jurídico. Do que eu estou falando? Não tinham decretos, portarias, atas de criação, o que dava fragilidade jurídica às instituições. Então, era necessário, né? No diagnóstico, a gente identificava isso. Cadê aqui o decreto de criação? Não tem. Tem uma portaria? Os museus privados têm atas registradas em cartório? Enfim, quais são os documentos que esse museu possui que consolidem, que registrem a sua criação? A maioria não tinha, né? Mas isso tudo era o resultado do diagnóstico, né? Sim, professor, nós já fomos agora para 45 minutos de live. Seria muito interessante a gente começar a responder as perguntas. A gente já tem aqui 4 perguntas. Podemos partir para elas? E aí você volta à sua conclusão? Podemos? Podemos. O Alberto, ele pergunta, quem não tem a digitalização dos acervos nos museus, né? Nesse momento. Assim, quais são os museus que não têm? Quem não tem.
quais são os museus. Se há esse indicador, eu acho que deve ser mais ou menos essa a pergunta. Ainda não temos, né? São 3.800 museus, mas eu já posso, pela experiência que eu tenho, e dos museus eu conheço muitos museus no Brasil, é um percentual muito baixo de museus que têm os seus acervos digitalizados, e menor ainda os que têm capacidade de disponibilizá-los na rede. Segundo informações de uma pesquisa, acho que 2014, acho que foi a última, ou 2016, não me engano. Estou confundindo uma das datas, é 14 ou 16. Que o Brasil, os acervos digitalizados corresponderiam a 34% das instituições já com acervo digitalizado. Tem que confirmar esse dado, né? Porque dos 3.800 museus, eu acho 34% um percentual ainda muito alto para a nossa realidade. Acho que era 2016. Teve uma live que eu participei com a professora Ana Graciela, que é de comunicação, e ela apresentou esse indicador. Eu não me recordo agora a fonte, mas ela apresentava esse percentual, porque nós tínhamos saído aí uma crítica, né, dos museus no Estadão, e ela entrou com esse indicador aí, rebatendo, né, a informação de que os museus no Brasil não estavam ainda, não tinham seus acervos digitalizados. E ela apresentou esse indicador. Mas vale a pena depois a gente rever na live dela lá, que ela traz a fonte certinha. A Ana Graciela mas a maioria ainda não tem. Ela traz esse percentual para nós. Eu não me recordo agora qual é a fonte. Mas a maioria não tem, né? Mesmo assim, é um número muito baixo. Porque isso exige uma equipe especializada em recursos. Mas eu acho que de 34% para atualmente, eu acho que isso deve ter dado uma mudadinha nesse percentual aí. Porque a maioria dos museus, eles acabam tendo dificuldades que são o quê? O acervo está digitalizado. As fichas, as peças, né? As fichas da peça está montada. Mas isso não está disponível em forma online para pesquisa, né? Não está com a interface aberta para o pesquisador, a não ser na instituição. Mas eu acho, né, que existe uma confusão do que as pessoas chamam de digitalizar. As pessoas acham que digitalizar é apenas fazer a cópia do documento ou do objeto. Mas a digitalização, ela é a etapa final de um processo altamente complexo, porque você só consegue recuperar a informação digitalizada se você antes tiver feito arranjos, classificações, termos de indexação, e isso é um trabalho muito longo, árduo. Mas eu já estou falando posterior a isso, professor. Eu já, na minha fala, já considerei a relação do arranjo e do inventário. Já está considerado. Pós feito tudo isso, a digitalização do acervo, entendeu? Aí são outras etapas. A minha fala, quando eu falo dessa questão de disponibilizar, entende-se que o arranjo já foi feito, entende-se que a definição das coleções já está pronta, entende-se que o objeto já está identificado, né, com toda a sua localização, e aí você já tem suas coleções definidas, aí você já tem a ficha da peça e você tem seu inventário. Estou dizendo nesse sentido. Tem muitas instituições que têm isso pronto, mas não está disponibilizado para consulta, para interface para o pesquisador online. Né? Vamos supor, nós temos isso organizado no ArtSac, mas a disponibilização é em loco, ou se alguém solicita formalmente por um e-mail, estou pesquisando determinado assunto, gostaria de obter informações, aí nós reportamos. É nesse sentido que eu estou dizendo, porque a digitalização em si, né, com todo esse processo, às vezes tem algumas instituições que já estão ok com essa parte, mas ela não tem interface. Tem alguns aspectos, por exemplo, existe uma discussão no campo da digitalização que é a necessidade da certificação do que está sendo disponibilizado digitalmente na internet. O que é essa certificação? É você garantir ao pesquisador que o documento que ele está vendo ali, ele corresponde fidedignamente ao original depositado na instituição. Isso é uma etapa mais avançada que pouquíssimas instituições ainda não realizaram. Né? Então, quer dizer, isso ainda é um campo
que necessita de muito desenvolvimento, investimento e amadurecimento. Tem uma pergunta aqui, mas acho que essa já foi respondida. Boa noite, professor Rangel. Em sua visão, qual seria a perspectiva na área museológica pós-Covid? Do Alexandre, Museu Conhecimentos Gerais. Olha, a nossa perspectiva é que, após resolvermos esse aspecto porque, assim, na verdade, vão ter momentos, né? Aqui nós já estamos no Rio, as nossas instituições estão discutindo os protocolos de retorno. Num primeiro momento, vão retornar alguns profissionais, nem todos, as pessoas que têm alto risco por questões de saúde, idade, não vão voltar nesse primeiro momento. Alguns que irão retomariam as atividades, e isso seria gradativo. E numa etapa posterior, os museus receberiam o público. Mas isso tudo ainda é muito, muito incerto, né? Não está ainda configurado, e vai ser levado em consideração, na verdade, aspectos regionais, porque o Brasil as regiões estão em situações diferenciadas. Agora, a pandemia, ela, sem dúvida nenhuma, ela vai transformar, de alguma maneira, a forma como os museus se comunicam. Eu acho que esses aspectos da internet, né, das redes sociais, elas vão tomar uma outra dimensão dentro das nossas instituições. Já estão tomando, né? Professor, outra pergunta. Professor Jonilco, como desenvolver... Nós vamos ter que ser um pouquinho mais rápido, já são 19h51, daqui a pouquinho a gente cai. Como desenvolver planos museológicos em instituições que não têm um museólogo ou recurso para a contratação de um profissional? Pode pedir o auxílio a instituições como o IBRAM ou a instituições da sua prefeitura ou do seu estado, que tenham esses profissionais que possam te auxiliar. Ou as próprias universidades, né? Que também tem a nível federal. O Renato Arruda. Márcio, o plano museológico é fundamental e pertinente integrar a uma e mais amplas de redes de políticas públicas. Pensando nessa integração ao cadastro nacional, que desafio poderíamos pensar em nível nacional de modo a incorporar diagnóstico das condições de conservação, manutenção, bem como a qualificação da situação dos museus, entre parênteses, em riscos ou não de fechar, nesse tempo de pandemia. E, a partir disso, a gente pensar em novas formas de financiamento, manutenção e proteção dos seus trabalhadores. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, porque também você leu muito rápido, né? Eu acho que isso aí também é uma outra live responder essa pergunta. São 3 em 1. Se quiser depois de me enviar, eu posso responder. É o Renato Arruda, viu, Renato? Se orientando. Então eu respondo a ele, eu passo a informação para ele. Então, Márcio, vamos chegando para a reta final. Gostaria que você concluísse, despedisse de todos que estão aí online, né, para essa finalização. Eu agradeço a todos e a todas que estão participando conosco dessa live. É extremamente importante o assunto que o professor traz para abordar sobre o plano museológico. E se a gente não conseguiu responder todas as perguntas de vocês, deixem nas lives onde vocês estão participando, no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente gentilmente vai responder todos, tá bom? Professor, com você. Eu quero agradecer ao convite, ao Museu de Arte Sacra, pela oportunidade de estar aqui. Desejar sucesso a todos, né, a todos os profissionais. Estamos aí com criatividade, lutando, botando as nossas instituições em funcionamento. Tudo isso vai passar e dias melhores virão, né? E nós vamos sair melhores do que entramos dessa pandemia. Fiquem bem e saúde para todos. Com certeza. Obrigado, Márcio. Muito obrigado por ter aceito o convite e participar conosco dessa live. Obrigado e gratidão aí por compartilhar com a gente seu conhecimento. Eu que agradeço. Abraço Tchau, a todos. um abraço. Tchau, tchau.